Boa noite a todos. Hoje é dia 46 do meu treino de oratória e eu me chamo Vinícius Santos. Hoje é dia 18 do 17, hoje é dia 18 do 7 de 2026 e agora são 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar sobre responsabilidade, propósito e tempo. Tem algum conteúdo melhor para falar sobre isso? Para falar sobre em pleno sábado, 6 horas e 3 minutos da tarde. Bom, tem uma zoada de fundo aqui, é final de semana, então é algo que eu não consigo controlar, certo? Eu espero que isso não incomode o meu vídeo e que não tire a atenção do espectador, do telespectadores no meio da minha explicação, certo? Primeiro, antes de se aprofundar no conteúdo, temos que concordar com algo. Vamos concordar que todos nós temos problemas. Pessoas, todo mundo, especialmente todo mundo tem problema. E problemas talvez sejam problemas diferentes, distintos, mas todos nós temos problemas. Então, todos nós passamos por problemas, atraso, por dificuldade. Isso é comum. Na verdade, isso é inevitável. Acontece com todos, com pessoas que são não tão bem financeiramente, principalmente com pessoas que não são tão bem financeiramente. Até com pessoas que são excepcional, assim, que não pensam em dinheiro, que que de todos os problemas que ela tem, o dinheiro seria o último, sabe? Pessoas que estão, sei lá, em um super iate em Mônaco, vendo GP de Fórmula 1, ou que estão no Lago de Como. Essas pessoas, elas também têm problemas diferentes dos seus, mas tem problemas. Então, problema é inevitável. O que vira, o ponto-chave aqui, o ponto de virada, não é o que acontece, não é em si o problema, é o que você faz depois desse problema, a forma que você reage a esse problema, certo? Então, tem uma referência do John Rowe, que ele fala, responsibility, eu acho que é assim, responsibility, 1 minute, capacidade, responsibility, que é a capacidade de respostas. Duas pessoas, mesma situação, resultados diferentes. Então, pensa que duas pessoas vieram do mesmo lugar, tiveram as mesmas dificuldades, porém, certas pessoas, as duas acabaram caindo em algum tipo de dificuldade sobre a vida. E nessa dificuldade, um escolhe culpar, ruminar. Culpar e ruminar. E, sabe, pensar no problema. O que aconteceu, culpar pessoas, culpar... enfim, em geral, dar um culpado ao problema dela. E a outra, ao invés de absorver, ela recebe aquilo, porém, ao invés dela jogar pro mundo, ela simplesmente quer resolver o problema. São duas pessoas que vieram do mesmo lugar, que tiveram a mesma criação, porém tiveram pensamentos diferentes na hora que tiveram um problema. E isso é o que diferencia entre um que chega lá, um que consegue usar o problema como escada para subir na vida, e o outro que usa um problema para cair na vida, para cair na ladeira abaixo, cair dentro daquele buraco, que é muito mais difícil para ela sair quando ela começa a se culpar, quando ela começa a jogar palavras contra si mesmo, sabe? Do tipo que, putz, eu sou ruim, eu não sou... ela diz que ela não é ruim, que ela é ruim, na verdade, que ela não tem capacidade e que ela também não consegue, e que a culpa é de fulano e que a culpa é de ciclano, e que fulano tem uma vida melhor porque teve sorte, porque teve privilégios, nasceu em uma família rica, ou porque teve uma criação diferente, quando na verdade os dois vieram do mesmo lugar e tiveram criações totalmente
parecidas, não iguais. Então, o problema, onde a maioria erra, é ficar preso na situação. Esse é o ponto. E é por isso que, entre uma pessoa que usa o problema como escada para subir na vida, outra pessoa usa o mesmo problema para cair na vida, para se jogar dentro do buraco. Então ela começa a reclamar, ela começa a culpar, ela começa a justificar o motivo dela não estar, dela estar naquela situação. Sabe? E é como eu falei nos meus últimos vídeos. Quando você começa a justificar as coisas, você acaba dando espaço demais para as pessoas criticarem e realmente te jogarem dentro do buraco, velho. Quando você começa a justificar as coisas, é porque você não tem confiança em si mesmo. Então, duas pessoas, mesmo tipo de educação, porém comportamentos diferentes que traz resultados diferentes com a mesma criação, certo? A pessoa que dedica a energia dela para o problema, ela não tem energia para a resposta. E na maioria das vezes, ela... Nossa, me fugiu a palavra, mas ela sabe profetizaram as palavras, dizer que... E começar a fazer toda essa reclamação, essa murmuração, essa justificativa do porquê ela não está onde ela deveria estar, faz com que ela gaste energia nessas palavras, nesse tipo de ambiente, sabe? Jogando as palavras contra si mesmo. Então ela vai gastar toda a sua energia, do seu dia, da sua semana, do seu ano, em simplesmente ruminar, em simplesmente justificar problemas, ao invés de querer respostas, certo? E a reação emocional diante de tudo isso domina absolutamente tudo. Você ter controle emocional domina a forma que você vai lidar com aquele problema, sabe? Você saber absorver. É o que eu falei no vídeo de ontem. Você saber absorver, ter aquele curto espaço de tempo entre você receber, raciocinar e distribuir. E retribuir, na verdade. Certo? Então, a consequência acontece que ela continua no mesmo lugar, as pessoas, e o ciclo se repete. E todo dia, enfim. E durante anos. Então, ela vai chegar em um ponto onde eu vou falar um pouquinho mais pra frente nesse vídeo. Em geral, entre as duas pessoas não é falta de oportunidade, é falta de direção na resposta, sabe? É a direção da resposta que ela vai dar. Eu tenho a opção de falar que esse som tá chato e que, bom, enfim, eu posso murmurar de muita coisa, ou eu posso simplesmente olhar para o meu conteúdo e aplicar aqui, sabe? Impor, mas explicar, sabe? Controlar, fazer aquilo que eu controlo, dedicar minha energia àquilo que eu controlo. Não ficar ruminando, dizendo que é que o som tá alto, é que as pessoas estão falando, e aí eu vou adiantando esse problema e vou adiantando, na verdade. Eu vou adiantando o problema e adiando a solução. Eu vou gastar minha energia com coisas que eu não tenho controle. Eu vou acabar adiando a coisa que eu deveria fazer, que era explicar, que era fazer. Porque, bom, é o ambiente que eu vivo no momento, hoje. Então eu tenho que saber lidar com isso. Certo? Responsabilidade não é culpa, é assumir controle da resposta. Responsabilidade não é culpa, é assumir controle da resposta. Então, o negócio, você se culpar, justificar, ou dizer que certas pessoas nasceram em um privilégio onde você não teve, e que talvez o seu filho não tenha, exatamente pela sua mentalidade, pelos seus pensamentos, isso não é responsabilidade. Você falar que, você citar que certas pessoas tiveram privilégios e que nasceram sabe, com aquela famosa sorte. Sorte não existe. Mas você citar isso não é responsabilidade. A responsabilidade é assumir o controle da resposta, daquilo que você vai dizer, sabe? Não simplesmente deixar ir para amigdala de forma
sabe? Onde não passa pelo córtex pré-frontal, que você começa a raciocinar tudo aquilo. Então, você começa simplesmente deixar tudo passar e começa a dar resposta de imediato. E quando você faz isso, você começa a profetizar o seu futuro. Palavra tem poder. Então, você dizer que você não é capaz, que você não consegue, que, sabe, não é isso que você tem que dizer. Você tem que dizer que você vai encontrar uma resposta para aquele problema e você vai ser pago por aquela solução que você vai dar a esse problema. É basicamente isso, certo? Filosofia. Então, o que você tem que fazer aqui é focar a sua energia naquilo que você controla. Bom, o seu problema veio? Bom, eu consigo controlar isso. Eu consigo simplesmente não receber esses problemas. Problemas acontecem com todos, é inevitável. Talvez não seja na direção, não seja o problema. Ninguém escolhe ter problemas, sabe? Algumas pessoas escolhem ter problemas para que elas possam ter solução para aquele problema. Mas, em geral, ninguém escolhe o problema que vai ter, a forma que ele vai vir, ele simplesmente vem. Então, o que você tem que fazer é você dedicar a sua energia àquilo que você tem controle. Eu tenho controle sobre o barulho que está tendo lá fora? Eu não tenho controle. E o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é dar atenção ao meu conteúdo e esquecer o barulho externo. Sabe? Eliminar esses ruídos externos. Então, você tem as duas escolhas. Você pode, baseado em escolha e disciplina. Então, você não controla o evento, mas controla a ação seguinte. Atraso, erro, crítica, caminhos diferentes na resposta. E o resultado começa na resposta. Certo? Nem toda a resposta é boa. Então, você vindo do mesmo lugar que outra pessoa veio e que talvez ela ou que você tenha tenha se tornado bem-sucedido, e começa a se questionar o porquê que aquela pessoa veio do mesmo lugar que você e não se tornou uma pessoa bem-sucedida, um homem bem-sucedido, seu amigo de infância. E você, bem-sucedido que eu falo, os dois queriam o mesmo sonho, porém só um chegou lá. E aí, o negócio vai estar na resposta do porquê. Tá. Strong reasons why. E o porquê é a parte mais importante e a parte que te leva, é a parte que diferencia se você vai chegar ou se você não vai chegar lá. A coisa mais impressionante que tem nesse mundo são perguntas, porque com perguntas você simplesmente, sabe, é algo que te tira de onde você está numa situação talvez desagradável, que te leva a uma situação onde é o seu ponto de chegada, onde você quer chegar. Então, perguntas, por quê? O porquê eu quero isso, o porquê eu desejo isso, por que eu quero ter uma família e um super iate e estar vivendo bem, sendo uma família temente ao Criador, sabe? Putz, em tal lugar do mundo, comendo bem, bebendo bem, sabe? Com saúde, com alegria, enfim, em geral, com o que você deseja. O porquê eu quero isso, o porquê você quer isso, o porquê você quer aquilo, o porquê você quer o que você quer. Porque se o seu porquê é fraco, então qualquer obstáculo que você tem diante do caminho é algo que te incentiva a desistir, sabe? Então se você começa algo e no meio desse algo, e a importância de você ter um porquê forte, no meio desse algo, você simplesmente tem qualquer obstáculo, e aí isso te deixa mais frágil e começa a te levar para baixo, você acaba negligenciando o que você deveria fazer. Então você começa a faltar, você começa a não fazer um dia, e aí um dia não vai matar ninguém. Então essa semana um dia não mata ninguém, na outra um dia não mata ninguém, na outra semana
2 dias não mata ninguém, e isso vai diminuindo frequentemente. E aí vai chegar um ponto onde de 7 dias na semana, de 7 dias que você trabalhava em prol dos seus sonhos, você só trabalha 6 dias, 5 dias, 4 dias, um dia. Tem dia que você nem vai querer trabalhar. Putz, passou a semana inteira e não fez o que tinha que fazer. Caraca, que feio, moleque. Nossa senhora, levei pro outro lado. Pera aí. Strong reasons why. Why not you? Why not you? Porque as pessoas realmente querem algo. Então é isso aí. Se você quer algo, você tem que ter um porquê forte. E o porquê forte é o que te leva a algo. Porque se o porquê é forte, como fazer isso é algo totalmente inevitável. Então, você imagina que você vive uma vida que não é agradável, que não é aquilo que você deseja. Então você quer mudar muito. E o motivo é isso e aquilo. Então você começa a desenvolver, sabe? É algo forte, é algo tipo inevitável. Eu não consigo viver assim, eu não consigo viver nesse estado. Eu repugno tudo isso, sabe? Repugnar tudo isso. Eu não quero mais viver isso, esse estilo. Eu não quero mais viver certas ações. Não quero mais ter que conviver com certas, não com certas pessoas, mas com características referentes a essas pessoas, sabe? Eu não quero mais viver em ambientes desagradáveis, onde eu, enfim, não tenho uma escala de crescimento, onde não me leva para onde eu quero ir. Eu quero viver em ambientes que sabe, que eu consiga me encontrar, que eu consiga prosperar, subir de nível, subir sempre pro próximo degrau, que eu consiga prosperar na vida, sabe, que eu possa viver uma vida em abundância, que eu não tenha que depender de político, de governo, sabe, enfim, que eu digo assim, o que eu tô querendo falar é de não ter que conviver com pessoas, não ter que deixar-se ser influenciado por pessoas desse tipo, com pessoas que rumina, que reclama, que murmura, que tá toda hora culpando alguém, algo, pelo motivo do seu fracasso, sabe? Ao invés dela assumir a responsabilidade, de dizer que vai mudar, velho, que muda, e que começa com alguma ação, que começa a fazer algo. Bom, é basicamente isso, certo? Quando a pessoa realmente quer algo, e isso isso eu vejo em todos os livros que eu faço a leitura, qualquer livro que você pegar para ler, se você vê uma coisa que uma pessoa queria muito assim no começo, você vai ver que ela só alcança porque é forte. E ela insiste, sabe? Ela começa a evoluir sob pressão. Porque ser resistente é você quebrar, mas você como que eu falo? É resiliente. Ser resiliente é você quebrar, porém você manter uma frequência, sabe? Você voltar a fazer aquilo. Putz, eu fracassei, mas eu tô de volta, eu tô fazendo. E ser antifrágil é você melhorar sob pressão, sobre todos os problemas. É você receber tudo que é de problema e você usar isso como escada para subir na vida, para subir para onde você tanto deseja. Sabe? Então, o problema não é não saber como, é não ter um porquê forte, o porquê você quer o que você quer, o porquê você deseja, você tem esse desejo ardente, o porquê você quer tanto isso, sabe? Será que isso é um sonho seu ou será que isso é um sonho de outra pessoa, que alguém colocou na sua mente, sabe? É começar a se questionar, velho, é isso que você tem que fazer. Mesmo com ação e propósito. Tem uma metáfora do Jim Rohn, eu não vou me lembrar agora exatamente qual que é, mas ele fala plantar, cuidar e colher. Eu acho que é tipo, se eu não me engano, você planta no verão, você cuida na primavera e você colhe no inverno. E entre plantar, cuidar e colher,
não, mesmo que você queira muito algo, é algo que passa por aquele processo, sabe? E o segredo para você começar a colher é você plantar, plantar, plantar e depois começar a cuidar do que você está plantando. E esperar o tempo para colher isso, porque tem tempo de plantar, tem tempo de cuidar e tem tempo de colher. Existe um tempo entre o esforço e o resultado. Querer resultado de imediato, sabe, te faz ficar frustrado, te faz se sentir fracassado, faz sentir que você não nasceu para aquilo. Sendo que muitas das vezes você está plantando, 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 aí você talvez comece a cuidar, talvez, ou então às vezes você planta, 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 planta e na hora de cuidar você desiste. Então, planta, 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 começa a cuidar, cuidar, cuidar e cuidar. E quando você vai colher, você desiste, sabe? Ou então você planta, planta e quando você vai plantar para depois começar a cuidar, você desiste. Planta, desiste, planta, planta, desiste, sabe? É você querer o resultado de imediato, é você querer absorver tudo aquilo, querer o resultado, sendo que você tem que plantar, plantar, plantar e depois cuidar, cuidar, cuidar e depois colher. Às vezes, a maioria das vezes acontece o que? A pessoa planta e já quer resultado. Planta e já quer resultado. Não é assim. Tem tempos de plantar, tem tempos de cuidar e tem tempos de colher. Então você planta no verão, cuida na primavera e colhe no outono. Falei no inverno, era no outono. E não abandonar o processo é a chave para você começar a ter resultado. Então, você está estudando, tá, tudo bem, você estuda, trabalha, você estuda e aplica, estuda e aplica, estuda e aplica. Tá, você está plantando, plantando e plantando e cuidando. Vai chegar um momento que você vai começar a colher. E o ponto-chave para você começar a colher é você continuar plantando e plantando e cuidando, plantando e cuidando, plantando e cuidando. E aí você vai indo, vai crescendo de forma gradual. E aí isso toca no assunto da maioria dos vídeos, da maioria dos assuntos que eu falo nos meus vídeos, da colheita. Vai chegar um momento onde vai desencadear uma reação e você vai começar a colher resultado. Não adianta você querer começar a fazer algo agora, sendo que você nem é um especialista nisso, e já querer resultado. Nossa, eu vi um programa de um cara que tipo, ficando milionário em 90 dias. E aí você olha assim, caramba, como que um cara consegue construir um negócio de $1 million em 90 dias? E eu não. E aí eu te explico, essa pessoa tem habilidade, ela tem capacidade, porque ela já fez isso alguma vez. Ela fez isso diversas vezes. Ela sabe como chegar lá. E é por isso que a maioria das pessoas que trabalham mais em si mesmo, elas conseguem, mesmo perdendo bens materiais, dinheiro, fortuna, mesmo perdendo tudo, com o mindset que ela tem, ela consegue recuperar aquilo e recuperar até mais, porque ela vem cheio de aprendizados, sabe? E aí você vê aquele conteúdo, você fala, caraca, velho, como que aquele cara consegue construir um negócio de $1 milhão em 90 dias? E aí, quando começa todo o processo, você vê que o cara vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Ele consegue contratar as pessoas certas, ele consegue chamar a pessoa certa, as pessoas certas para o time dele, quem fica, quem não fica, quem vai, onde que ele vai fazer, sabe, tudo aquilo. E é basicamente isso. Quando você sabe, fica tudo mais fácil, sabe? É como você olhar para a máquina e falar, cara, é só apertar alguns parafusos aqui, ó, sabe? Só dá aperto em alguns parafusos. Porém, quando você tá começando, é algo que leva tempo, velho. E esse tempo talvez seja de um dia, uma semana, um mês, um ano, sabe? Vai depender da intensidade que você faz isso, do quanto você quer isso. Mas quem vai decidir isso do resultado não é exatamente você que vai escolher o resultado que você... Mas as suas ações, as suas atitudes, elas vão indo e indo e isso vai ditando o quão cedo você pode ter o resultado, certo? Então, em geral, para de focar no problema e foca no que fazer agora, no que você precisa fazer, naquilo que precisa ser feito. Eu não quero saber sobre
o problema, eu quero saber sobre a solução que eu vou dar para esses problemas e eu vou ser recompensado por essa solução. É basicamente isso. Clareza no que quer e motivo que sustenta na dificuldade. Então, quando você tem um motivo, o porquê de você estar fazendo aquilo, por que você acorda cedo e toma um banho gelado, ou você que não quer fazer isso, mas o porquê que você, sabe, acorda tão disciplinado, com tanta intensidade, faz o que tem que ser feito, por que você faz isso? E aí o motivo que você faz isso sustenta, independente do tamanho da dificuldade, certo? E outro motivo outra coisa, é continuar mesmo sem resultado imediato, entender que existe o ciclo e que talvez o ciclo que você esteja vivendo na sua vida seja de plantar ou de cuidar. Então respeite os momentos, certo? É basicamente isso. Resposta, direção e tempo. Eu acho que eu consegui falar bem hoje, fechar. Não é sobre o que acontece, é sobre como você responde. E resposta sem motivo não sustenta. Motivo sem paciência não dá resultado. Quem entende isso, para de recomeçar toda hora, de voltar para o início toda hora, certo? Bom, agora são 18 horas e 29 minutos, dia 18/7/2026. Eu me chamo Vinícius Santos e hoje é dia 46 do meu treino de oratória. Eu espero que as pessoas tenham saído desse vídeo, que saiam desse conteúdo com aprendizados, com coisas positivas, no quais você pode aplicar daqui a 1 minuto, daqui a 5, daqui a 10, mas que você consiga aplicar, que você consiga levar algo de positivo, das coisas boas que eu falei e dos problemas que eu falei, dos defeitos que eu tive, nas minhas falas, enfim, nos meus e o nesses travamentos que eu tive, sabe? Onde eu deixei, talvez que por um curto espaço de tempo, os sentimentos girassem em uma velocidade maior do que os meus pensamentos. Então, que as pessoas que estejam vendo esse vídeo que consigam. E é basicamente isso aí. Eu espero que as pessoas que estejam vendo isso consigam tirar algo de positivo, daquilo de positivo que eu falei, daquilo que eu falei de bom e daqueles problemas que talvez você tenha identificado no vídeo e que você possa corrigir na sua vida pessoal, certo? Pessoal, hoje é sábado, eu vou ficando por aqui, tenha um ótimo final de semana, na verdade um ótimo sábado, porque amanhã eu tô aqui para encher o saco de vocês de novo, certo? E é basicamente isso. Um abraço.